Oi, meu nome é Gabriela Silva, sou psicóloga clínica e da saúde. Como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje eu tô aqui para falar sobre o transtorno bipolar. É importante que você saiba que o transtorno bipolar é um transtorno de humor, ou seja, ele vai afetar principalmente o humor da pessoa. Pode afetar também outras funções psíquicas, mas principalmente essa. E o humor é justamente aquilo que colore a nossa vida. Então, quando a gente está com o humor rebaixado, se sentindo mal, humor mais deprimido, a gente vai perceber a vida com menos cores, mais preto e branco, mais cinza. E quando a gente está com o humor melhor, mais elevado, a gente vai perceber a vida com mais cores. E o que acontece no transtorno bipolar é justamente essa alternância entre esses diferentes tipos de humor. Então, existem períodos de tempo que a gente chama de episódios, onde a pessoa vai estar com o humor rebaixado, e períodos de tempo onde a pessoa vai estar com o humor mais elevado. O período com o humor mais rebaixado a gente chama de episódio depressivo, justamente porque ele tem ali os mesmos sintomas do transtorno depressivo, da depressão. Então a pessoa, ela se sente triste ou irritada na maior parte do tempo, ela perde o interesse e o prazer nas atividades, ela tem alteração no sono, pode ficar com insônia ou hipersonia, que é o excesso de sono. Ela também vai ter alteração do apetite e tantos outros sintomas aí de transtorno depressivo. E o período de tempo com humor elevado a gente chama de episódio de mania. Ele é mais ou menos o contrário aí do episódio depressivo. A pessoa vai estar com humor bem mais elevado do que o normal e ela vai apresentar uma agitação psicomotora, então ela não consegue ficar parada. Ela vai estar muito focada nos objetivos. Ela também pode apresentar alteração do sono, a pessoa dorme pouquíssimas horas por noite e sente que aquilo é suficiente, a autoestima fica inflada, ela se sente super bem. E aí vocês podem perguntar, se a pessoa se sente tão bem, então por que isso é um problema? Isso é um problema porque isso também aumenta a impulsividade, então a pessoa vai aí se engajar em muitos comportamentos de alto risco. Por exemplo, compras excessivas, investimentos muito arriscados, aumenta as chances aí de uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, pode desencadear aí vários problemas para a vida da pessoa e, em alguns casos, pode ser necessário até mesmo a hospitalização ou a internação da pessoa, porque ela representa um risco muito grande para si mesma. Então, ela fica internada até que esse período passe e o humor dela mude de novo. E existe ainda um terceiro tipo de humor que as pessoas com transtorno bipolar podem apresentar, que a gente chama de hipomania, o episódio de hipomania, que vai ter os mesmos sintomas da mania, mas numa intensidade menor. Então a pessoa vai ter essa mesma autoestima elevada, sensação de estar tudo bem, agitada e tudo mais, só que não vai ter prejuízos tão acentuados quanto acontece na mania, a pessoa não precisa ser internada nem hospitalizada, mas ainda assim continua sendo um humor elevado, além do que é usual para aquela pessoa, que ele não é o humor natural dessa pessoa. E as outras pessoas que convivem com ela conseguem perceber essa diferença do humor, né, que ela não costuma ser assim normalmente. Se a hipomania não causa tantos prejuízos, por que a gente tem que identificar ela? Por que a gente tem que se preocupar com esse episódio? O que acontece é que a pessoa com transtorno bipolar, ela costuma buscar ajuda, tratamento, quando ela está em episódio depressivo, ela está se sentindo muito mal. E aí, dentro do tratamento, ela pode começar um tratamento medicamentoso com antidepressivos. E esse tipo de medicamento em pessoas com transtorno bipolar faz com que elas entrem na fase de mania ou de hipomania, então ela vai mudar ali de episódio. E aí, quando ela muda de episódio, ela vai passar a se sentir bem e muitas vezes abandona o tratamento. Então isso vai passar batido pelo clínico, que não vai ter acesso a esse período, né, que a pessoa estava se sentindo bem. E ela só vai buscar ajuda de novo, provavelmente quando ela tiver outro episódio depressivo. O problema disso é que quanto mais episódios de humor uma pessoa tem ao longo da vida, pior é o prognóstico, ou seja, piores vão ser os prejuízos que aquela pessoa vai ter. Então, quanto mais cedo a gente entende que é um transtorno bipolar e trata da maneira correta, com a medicação correta, a psicoterapia correta,
melhor é para aquela pessoa, porque menos prejuízos ela vai ter. Por isso que é importante que a gente identifique o episódio de hipomania, mesmo que ele não traga tantos prejuízos, para que a gente faça o diagnóstico acertado e faça o tratamento correto o mais rápido possível. E essa é a importância também de se manter no tratamento. Então, mesmo que você esteja se sentindo bem, espere receber a alta, espere o clínico ter certeza que está tudo certo, que realmente já é a hora aí de abandonar o tratamento. Entre essas fases aí de episódios depressivos e de mania ou hipomania, a pessoa também vai ter períodos onde o humor dela está regular, é o que a gente chama de humor eutímico. Então é um humor normal, natural daquela pessoa. Então ele vai também aparecer aí esse humor eutímico entre essas fases aí diferentes de episódios depressivos e episódios de mania, de hipomania. E agora é o momento que eu preciso te pedir para dar um like nesse vídeo se você acha que esse conteúdo é interessante. Quero que você saiba que esse é um vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre transtornos mentais, então vão ter outros vídeos falando sobre outros transtornos aqui no canal. Se você se interessa pelo tema, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E o tratamento mais indicado para transtorno bipolar é o conjunto de acompanhamento psiquiátrico com acompanhamento psicológico. Então, no tratamento psiquiátrico, a pessoa vai ter aí as medicações mais adequadas para ela, essas medicações vão sendo ajustadas ao longo do tempo para aquilo que vai funcionar melhor e ter menos efeitos colaterais. E no tratamento psicoterapêutico a gente vai focar bastante em prever os episódios, então a gente perceber os sinais de episódios depressivos, de mania ou hipomania antes que eles aconteçam, para que a gente possa entrar em contato com o psiquiatra e fazer o ajuste da medicação e prevenir esse episódio, porque como eu falei para vocês, quanto mais episódios a pessoa tem, pior é o prognóstico. Então a gente tenta prevenir esses episódios para melhorar aí a qualidade de vida dessa pessoa. E é importante também que vocês entendam que a forma como a gente usa o conceito bipolar no senso comum, ela é equivocada, porque a gente sempre fala do bipolar como uma pessoa que muda de humor o tempo todo, só que na verdade não é bem assim. Esses humores aí, eles levam tempo. Então, por exemplo, para considerar um episódio depressivo, aqueles sintomas todos têm que durar durante no mínimo 2 semanas. Episódio de mania, no mínimo 1 semana. De hipomania, no mínimo 4 dias. Então não é essa mudança de humor tão rápida, tipo, durante um dia a pessoa muda de humor várias vezes. Não é assim que funciona. Mesmo casos muito graves, onde existe uma ciclagem rápida, que é o que a gente chama de ciclotímico, transtorno bipolar ciclotímico, são 4 ou mais episódios em um ano. Então, assim, mesmo no caso mais grave, a pessoa não vai mudar de humor tantas vezes, assim, é realmente algo ao longo do tempo. Até porque o nosso humor, ele é algo que perdura ao longo do tempo. As nossas emoções oscilam sim ao longo do dia, a gente pode estar alguns dias se sentindo bem, outros dias se sentindo mal, mas o humor é algo um pouco mais estável e ele vai ficar e perdurar por mais tempo. Quero dizer que essa foi uma síntese, é o básico mesmo sobre transtorno bipolar, para pessoas leigas que se interessam pelo tema, ou para você que tem um familiar, um amigo, né, que recebeu esse diagnóstico e quer compreender um pouquinho melhor, ou até mesmo se você tem o diagnóstico e não foi devidamente esclarecido. Então é um vídeo voltado para o público leigo. Se você quer um conteúdo mais específico, mais técnico, eu te aconselho a estudar psicopatologia, que é a ciência que estuda aí os transtornos mentais. E era isso que eu tinha para trazer para você hoje. Eu espero que tenha sido útil, que você tenha gostado e até mais.